Congresso toma uma decisão, a decisão mais temida, que os ministros do STF não queriam que acontecesse, está em andamento e vocês precisam saber qual é essa decisão. E tem mais, Lula enfrenta tensão com Lira e pode não comparecer à abertura do ano no Congresso. E muito mais, patriotas. Isso daqui é só a ponta do iceberg, são várias matérias que eu vou ler para vocês entenderem o que está acontecendo lá na Praça dos Três Poderes. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, Lula, optou por não participar da sessão de abertura do ano legislativo no Congresso nesta segunda-feira 5. Em seu lugar, designou os ministros Rui Costa, Casa Civil, e Alexandre Padilha, Relações Institucionais, para representá-lo na cerimônia que ocorre mais tarde, na qual estarão presentes parlamentares. Essa decisão segue o padrão adotado por Lula no ano anterior e também ocorre em seus mandatos anteriores, com exceção de 2003. Rui Costa será responsável por levar a mensagem do Executivo ao Congresso, apresentando a lista de prioridades do governo aos parlamentares. Embora a presença do Lula não seja obrigatória, sua ausência ocorre em um momento de crescente tensão entre Alexandre Padilha e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira atribuiu ao ministro alegados descumprimentos de acordos, especialmente no que diz respeito à liberação de verba de emendas parlamentares, notadamente recursos do Ministério da Saúde. Olha, o negócio é o seguinte, o governo do Lula tinha combinado, em liberar mais de 5 bilhões de emenda para os parlamentares lá, e depois ele não cumpriu o contrato. E os parlamentares já disseram que vão aplicar uma retaliação a respeito das decisões que o Lula fez, porque ele não cumpriu com as promessas que ele fez. E aí o Congresso não gostou da atitude dele. Então, gente, mas o que está acontecendo no Brasil? É isso que nós precisamos entender. Lula está prometendo aquilo que não tem. Só para vocês terem ideia, o Brasil está com um déficit de mais de 230 bilhões, fora os 50 bilhões que o presidente Bolsonaro deixou de saldo de caixa. Ele gastou tudo, gastou aquilo que tinha e aquilo que não tinha. E agora, para que possa ser aprovado os projetos do Lula e as PEC e essas coisas, ele está liberando emenda. Mas com que dinheiro? Não tem mais dinheiro, gente, no caixa. A coisa está ficando feia. E como é que ele vai comandar, o seu governo esse ano de 2023, sendo que o Lula não é a maioria lá no Congresso? Deu para vocês entenderem? Fora outras situações que o governo vai ter que enfrentar contra o Congresso. E é essas que eu vou ler para vocês agorinha também, viu? A coisa não está muito boa não, né? Principalmente da ala conservadora, que não está gostando das atitudes que esse governo vem tomando, desde o ano de 2023. TCU indica prejuízo de 500 milhões em contrato da Petrobras no governo Lula. Para ministro do Tribunal de Contas da União, inviabilidade econômica do negócio é indiscutível. Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo é depois que Lula assumiu o cargo de presidente do Brasil, essas estatais estão aí com rombos e mais rombos. Só no ano de 2023 aí foi constatado que essas estatais levaram um rombo de mais de 6 bilhões. Só a Petrobras, porque Lula estava querendo indicar pessoas, lá para a Petrobras, que não conhece de tudo aquilo, como funciona o mecanismo da Petrobras, mas na área política, politiqueira, a Petrobras perdeu bilhões. E não é só a Petrobras, não. A Vale também. Poucas semanas atrás aí, o Lula queria indicar o Manteiga, sabe o Manteiga, que foi preso por delações premiadas, cleptocracia, bandidolatria, onde ele confessou vários crimes, que está solto hoje, Ele queria indicar lá, por causa dessa indicação dele e várias outras coisas, a Vale perdeu bilhões. Então mostra claramente, patriotas, que esse ano de 2024 o prejuízo vai ser maior, viu? Pelo caminhar da carruagem vai ser maior, e quem vai pagar o papo disso tudo é a população brasileira de bem. Sempre é o povo. Eles não pagam, não. Vocês acham que o salário deles será reduzido? Pelo contrário, Lula já disse aí, a semana passada aí, que os ministros do STF estão ganhando muito pouco pelo belíssimo trabalho que eles vêm fazendo, Beneficiando quem? Essa é uma pergunta que não quer se calar. Eles estão beneficiando quem? Então, essa galera não perde com nada não, moço. Viagens luxuosas em hotéis 5 estrelas, comida de excelência, restaurante 5 estrelas, e aí vai. O povo, nem abóbora. Quantos milhões de pessoas perderam Bolsa Família? Só porque não entraram, não se enquadraram, em alguns requisitos, no Bolsa Família, perderam. Antigamente, no tempo do Bolsonaro, até com um salário mínimo, a pessoa recebeu o Bolsa Família, porque Bolsonaro sabe como é que é a situação no Brasil. A economia do Brasil estava bombando, redução de impostos. A cada mês o Bolsonaro reduzia mais impostos. Lula não, está aumentando mais impostos, está arrecadando menos, a população está pagando impostos, está sendo esmagada, as empresas estão fechando as portas dias e mais dias. A situação no Brasil está caótica.
Por essa, o STF não esperava. Olha as decisões que estão em andamento contra o STF, os ministros do STF. Olha só. Congresso volta de recesso com pautas incômodas ao STF. Projeto previsto para 2024 pode instituir mandatos mais curtos aos ministros da Corte e impor limite às suas decisões monocráticas. Depois do período de recesso, o retorno das sessões legislativas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal será nesta semana, e os próximos passos dos parlamentares podem refletir na atuação do Supremo Tribunal Federal, STF. Em 2024, duas pautas incômodas. A Corte tem chance de avançar. A primeira delas institui mandatos mais curtos aos ministros da Corte, e a outra impõe limite às suas decisões monocráticas. Entre as pautas anti-STF, que devem entrar em discussão nas casas, a proposta de emenda à Constituição PEC 8 de 2021, que limita as decisões monocráticas dos juízes do Supremo e de outros tribunais superiores. O texto teve aprovação em novembro, ao receber o apoio de 52 senadores, 3 a mais que o necessário para sua aprovação. Ele já foi encaminhado à Câmara e aguarda a apreciação dos deputados. O Poder Legislativo também pode aprovar uma proposta que exigiria a sua autorização para o cumprimento de medidas judiciais do Supremo contra parlamentares em exercício, com ordens de busca e apreensão. Operações desse tipo, com autorização do STF, foram deflagradas em janeiro pela Polícia Federal. Os alvos foram os deputados federais Carlos Jordi, Alexandre Ramage, ambos do PL. Então, gente, o que está em andamento é isso que nós precisamos entender. Eles estão querendo reduzir mandatos dos ministros do STF, estão querendo reduzir poderes dos ministros do STF, e tem mais, a Câmara dos Deputados também quer aprovar uma PEC aonde qualquer decisão que os ministros do STF tomarem contra deputados ou senadores em busca e apreensão através da Polícia Federal, primeiro tem que passar por um colegiado, por um grupo lá no Congresso que eles vão formar, caso essa PEC aprova, para depois dessa autorização que a Polícia Federal pode entrar dentro do Congresso para fazer busca e apreensão, né, contra os deputados, como aconteceu com o Ramage, como aconteceu com o Carlos Jordi. Nós sabemos muito bem, né, que esse ano é o ano de eleições, ano de 2024, a cargos de prefeitos e vereadores. Tanto isso que o Nicolas Ferreira está dando cursos aí, um curso para que as pessoas possam fazer esse curso para se candidatar ao cargo de vereadores. É isso mesmo, cidadãos brasileiros patriotas. Se vocês querem mudar o Brasil, tem que ser através da caneta. Então começa a colocar em prática aí, né? Mas aquelas pessoas que querem representar verdadeiramente a nação brasileira, né? Tipo Joyce, Alexandre Frota, Mamãe Falei, Dória Doriana, Calcinha Apertada Rebolei, não. É pessoas que vão representar mesmo, tá? Então, essas pautas que vão estar nesse ano, e nós sabemos muito bem por causa desse ano de eleições, o ministro Alexandre de Moraes com seus inquéritos aí, né, que tem data para começar, mas não tem data para terminar, vai querer enquadrar muitos deputados e senadores conservadores, né, da ala petista comunista. São anjos, né, não comete nenhum tipo de crime. Então, por causa dessas retaliações do STF, a Câmara dos Deputados poderá colocar em pauta o mais rápido possível projetos que já foram aprovados lá no Senado, né, como esse aí de reduzir, né, o tempo dos ministros do STF e também reduzir os poderes dos ministros do STF, viu, gente? Então muita coisa vai acontecer nesse ano de 2024, viu? O clima tá tenso, porque antigamente a bola da vez era o executivo, quando o presidente Bolsonaro era presidente. Foi uma perseguição implacável. Agora a bola da vez é o Congresso, né? Porque o executivo do Lula e o judiciário estão alinhados, né? Agora eles querem dar um basta no Congresso, mas pelo jeito, meu irmão, a maioria aí dos congressistas aí não vai deixar passar barato não, viu? Muita coisa vai acontecer, viu? Quem viver verá, viu?